Nesta sessão, vamos continuar aquilo que começámos na sessão anterior e vamos apresentar mais alguns exemplos de procedimentos com uma estrutura recursiva. Recordamos que este tipo de procedimentos são normalmente definidos a partir de uma parte básica que descreve o caso mais simples do problema que pretendemos resolver e para o qual a resposta é conhecida, e uma parte recursiva na qual a solução para o problema que pretendemos resolver é definida em função de uma versão mais simples de si própria. Na sessão passada, observamos como poderíamos utilizar um procedimento com esta estrutura para calcular a potência n de um número x. Nesta sessão, vamos observar como podemos utilizar um procedimento com o mesmo tipo de estrutura, desta vez para calcular o fatorial de um número n. Recordamos que o fatorial de um número n pode ser calculado da seguinte forma. Tal como fizemos para o procedimento que calculava a potência, isto pode ser escrito de forma equivalente, isolando a multiplicação do primeiro n pela multiplicação dos restantes fatores. Em termos do nosso procedimento, podemos então escrever o seguinte. Tal como no caso potência, começamos por definir o caso simples, o caso terminal, no qual nós conseguimos imediatamente dizer a resposta. Neste caso, podemos, por exemplo, considerar o caso em que o n é igual a 0, para o qual a resposta é, por convenção, 1. Agora, para calcular o fatorial de um número n, nós vamos então multiplicar por n o fatorial de n menos 1. Note-se como, tal como no caso da potência, nós estamos a definir o fatorial de n em função de si próprio, mas em que o argumento agora está mais perto do caso simples do que na versão original. Vamos observar a aplicação deste procedimento. Tal como fizemos para o procedimento de potência, vamos então recorrer ao procedimento trace para perceber como é que este procedimento funciona. Repare-se como, tal como no procedimento de potência, na avaliação do fatorial de 8, por exemplo, se pode observar uma sequência de chamadas sucessivas ao procedimento fatorial com argumentos que vão cada vez mais simplificando e aproximando-se do caso terminal, até que finalmente o interpretador é capaz de imediatamente devolver o resultado do caso mais simples, a partir do qual vai sucessivamente construindo o resultado pretendido. Vamos olhar para um segundo exemplo, no qual vamos calcular o máximo divisor comum de dois números. O máximo divisor comum de dois números m e n consiste no maior número que é divisor simultaneamente de m e de n. Para calcular este máximo divisor comum, vamos utilizar o algoritmo de Euclides, que nos diz que o máximo divisor comum de dois números m e n é igual a m se n tomar o valor 0. Por outro lado, no caso de n não tomar o valor 0, nós podemos escrever o máximo divisor comum de dois números m e n como sendo o máximo divisor comum de n pelo resto da divisão inteira de m por n. Reparemos como, através deste algoritmo, nós temos já uma definição muito clara de qual o caso simples, que
corresponde à situação em que o n é zero, e o caso geral, em que nós podemos escrever o máximo divisor comum entre dois números n, mn, como o máximo divisor comum entre dois números mais pequenos. Vamos então passar a implementar este procedimento em Scheme. Começamos por definir o caso simples em que o n toma o valor zero. E sabemos que, neste caso, o máximo divisor comum é imediatamente dado por m. No caso geral, utilizamos a expressão dada no algoritmo de Euclides para escrever então o máximo divisor comum entre m e n em função de uma versão mais simples do máximo divisor comum. Vamos então observar a aplicação deste procedimento. E vamos uma vez mais recorrer então à biblioteca trace, e em particular à sua função trace, para perceber como funciona este algoritmo de máximo divisor comum. De notar que, mais uma vez, tal como no procedimento de potência e no procedimento fatorial, a avaliação do procedimento máximo divisor comum consiste numa sequência de chamadas sucessivas ao próprio procedimento em que os seus argumentos vão sendo sucessivamente simplificados até chegar ao caso simples, no qual o interpretador consegue imediatamente devolver o resultado.